Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler os capítulos 1 e 2 do conto O Defunto, de Eça de Queiroz. Vamos à leitura. Capítulo 1. No ano de 1474, que foi por toda a cristandade tão abundante em mercês divinas, reinando em Castela é o rei Henrique IV, veio habitar na cidade de Segóvia, onde herdara moradias e uma horta, um cavaleiro moço de muito limpa linhagem e gentil parecer, que se chamava Dom Rui de Cardenas. Essa casa que lhe legara seu tio, arcediago e mestre em cânones, ficava ao lado e na sombra silenciosa da igreja de Nossa Senhora do Pilar. E em frente, para além do adro, onde cantavam as três bicas de um chafariz antigo, era o escuro e gradeado palácio de Dom Alonso de Lara, fidalgo de grande riqueza e maneiras sombrias, que já na madureza da sua idade, todo grisalho, desposara uma menina falada em Castela pela sua alvura, cabelos cor de sol claro e colo de garça real. Dom Rui tivera justamente por madrinha ao nascer Nossa Senhora do Pilar, de quem sempre se conservou devoto e fiel servidor. Ainda que, sendo de sangue bravo e alegre, amava as armas, a caça, os saraus bem galanteados e mesmo por vezes uma noite ruidosa de taverna com dados e pichéis de vinho. Por amor e pelas facilidades dessa santa vizinhança, tomara ele o piedoso costume, desde a sua chegada a Segóvia, de visitar todas as manhãs, à hora de prima, a sua divina madrinha e de lhe pedir em 3 ave-marias a bênção e a graça. Ao escurecer, mesmo depois de alguma rija correria por campo e monte com lebreus ou falcão, ainda voltava para a saudação de vésperas murmurar docemente uma salve rainha. E todos os domingos comprava no adro a uma ramalheteira mourisca algum ramo de junquilhos ou cravos ou rosas singelas, que espalhava com ternura e cuidado galante em frente ao altar da Senhora. A esta venerada igreja do Pilar vinha também cada domingo Dona Leonor, a tão falada e formosa mulher do senhor de Lara, acompanhada por uma aia carrancuda, d'olhos mais abertos e duros que os de uma coruja, e por 2 possantes lacaios que a ladeavam e guardavam como torres. Tão ciumento era o senhor Dom Alonso que só por lhe haver severamente ordenado o seu confessor, e com medo de ofender a senhora, sua vizinha, permitia esta visita fugitiva a que ele ficava espreitando sofregamente dentre as reixas de uma gelosia, os passos e a demora. Todos os lentos dias da lenta semana os passava a senhora Dona Leonor no encerro do gradeado solar de granito negro, não tendo, para se recrear e respirar, mesmo nas calmas do estio, mais que um fundo de jardim verde-negro, cercado de tão altos muros que apenas se avistava, emergindo deles, aqui e além, alguma ponta de triste cipreste. Mas essa curta visita à Nossa Senhora do Pilar bastou para que Dom Rui se namorasse dela tresloucadamente, na manhã de maio, em que a viu de joelhos ante o altar, numa réstia de sol, aureolada pelos seus cabelos de ouro, com as compridas pestanas pendidas sobre o livro de horas, o rosário caindo dentre os dedos finos, fina toda ela e macia e branca, de uma brancura de lírio aberto na sombra, mais branca entre as rendas negras e os negros cetins que à volta do seu corpo cheio de graça se quebravam, em pregas duras sobre as lajes da capela, velhas lajes de sepulturas. Quando depois de um momento de enleio e de delicioso pasmo se ajoelhou, foi menos para a Virgem do Pilar, sua divina madrinha, do que para aquela aparição mortal, de quem não sabia o nome nem a vida, e só que por ela daria vida e nome, se ela se rendesse por tão incerto preço. Balbuciando com uma prece ingrata as 3 ave-marias com que cada manhã saudava Maria, apanhou o seu sombreiro, desceu levemente a nave sonora e no portal se quedou, esperando por ela entre os mendigos lazarentos que se catavam ao sol. Mas quando ao cabo de um tempo em que Dom Rui sentiu no coração um desusado bater de ansiedade e medo, a senhora Dona Leonor passou e se deteve, molhando os dedos na pia de mármore d'água benta, os seus olhos sob o véu descido não se ergueram para ele, ou tímidos ou desatentos.
Com a aia de olhos muito abertos colada aos vestidos, entre os dois lacaios, como entre duas torres, atravessou vagarosamente o adro, pedra por pedra, gozando de certo, como encarcerada, o desafogado ar e o livre sol que o inundavam. E foi um espanto para Dom Rui quando ela penetrou na sombria arcada de grossos pilares sobre que assentava o palácio e desapareceu por uma esguia porta recoberta de ferragens. Era, pois, essa a tão falada Dona Leonor, a linda e nobre senhora de Lara. Então começaram 7 arrastados dias que ele gastou sentado a um poial da sua janela, considerando aquela negra porta recoberta de ferragens como se fosse a do paraíso, e por ela devesse sair um anjo para lhe anunciar a bem-aventurança. Até que chegou o vagaroso domingo, e passando ele no adro a hora de prima, ao repicar dos sinos, com um molho de cravos amarelos para sua divina madrinha, cruzou Dona Leonor, que saía dentre os pilares da escura arcada, branca, doce e pensativa, como uma lua dentre nuvens. Os cravos quase lhe caíram naquele gostoso alvoroço em que o peito lhe arfou mais que um mar, e a alma toda lhe fugiu em tumulto, através do olhar com que a devorava. E ela ergueu também os olhos para Dom Rui, mas uns olhos repousados, uns olhos serenos em que não luzia curiosidade, nem mesmo consciência de se estarem trocando com outros tão acesos e enegrecidos pelo desejo. O moço cavalheiro não entrou na igreja com o piedoso receio de não prestar à sua madrinha divina a atenção, que de certo lhe roubaria toda aquela que era só humana, mas dona já do seu coração e nele divinizada. Esperou sofregamente à porta, entre os mendigos, secando os cravos com o ardor das mãos trêmulas, pensando quanto era demorado o rosário que ela rezava. Ainda Dona Leonor descia a nave, já ele sentia dentro d'alma o doce rugir das sedas fortes que ela arrastava nas lajes. A branca senhora passou e o mesmo distraído olhar, desatento e calmo, que espalhou pelos mendigos e pelo adro, o deixou escorregar sobre ele, ou porque não compreendesse aquele moço que de repente se tornara tão pálido, ou porque não o diferenciava ainda das coisas e das formas indiferentes. Dom Rui abalou com um fundo suspiro, e no seu quarto pôs devotamente ante a imagem da Virgem as flores que não oferecera na igreja ao seu altar. Toda a sua vida se tornou então um longo queixume por sentir tão fria e desumana aquela mulher, única entre as mulheres que prendera e tornara sério seu coração ligeiro e errante. Numa esperança a que antevia bem o desengano, começou a rondar os muros altos do jardim, ou embuçado numa capa com o ombro contra uma esquina, lentas horas se quedava contemplando as grades das gelosias, negras e grossas como as de um cárcere. Os muros não se fendiam, das grades não saía sequer um rastro de luz prometedora. Todo o solar era como um jazigo, onde jazia uma insensível, e por trás das frias pedras ainda havia um frio peito. Para se desapegar compôs com piedoso cuidado, em noites veladas sobre o pergaminho, trovas gementes que o não desafogavam. Diante do altar da Senhora do Pilar, sobre as mesmas lajes onde a vira ajoelhada, pousava ele os joelhos e ficava sem palavras de oração, num cismar amargo e doce, esperando que o seu coração serenasse e se consolasse sob a influência daquela que tudo consola e serena. Mas sempre se erguia mais desditoso e tendo apenas a sensação de quanto eram frias e rígidas as pedras sobre que ajoelhara. O mundo todo só lhe parecia conter rigidez e frieza. Outras claras manhãs de domingo encontrou Dona Leonor, e sempre os olhos dela permaneciam descuidados e como esquecidos, ou quando se cruzavam com os seus era tão singelamente, tão limpos de toda a emoção, que Dom Rui os preferiria ofendidos e faiscando dira, ou soberbamente desviados com soberbo desdém. De certo, Dona Leonor já o conhecia, mas assim conhecia também a ramalheteira mourisca agachada diante do seu cesto à beira da fonte, ou os pobres que se catavam ao sol diante do portal da senhora. Nem Dom Rui já podia pensar que ela fosse desumana e fria. Era apenas soberanamente remota, como uma estrela que nas alturas gira e refuge, sem saber que embaixo, no mundo que ela não distingue, olhos que ela não suspeita a contemplam, a adoram e lhe entregam o governo da sua ventura e sorte.
Então Dom Rui pensou: ela não quer, eu não posso. Foi um sonho que findou, e Nossa Senhora a ambos nos tenha na sua graça. E como era cavaleiro muito discreto, desde que a reconheceu assim inabalável na sua indiferença, não a procurou, nem sequer ergueu mais os olhos para as grades das suas janelas, e até nem penetrava na igreja de Nossa Senhora, quando casualmente do portal a avistava ajoelhada, com a sua cabeça tão cheia de graça e de ouro, pendida sobre o livro de horas. Capítulo 2. A velha aia, de olhos mais abertos e duros que os de uma coruja, não tardara em contar ao senhor de Lara que um moço audaz, de gentil parecer, novo morador nas velhas casas do Arcediago, constantemente se atravessava no adro, se postava diante da igreja para atirar o coração pelos olhos à senhora Dona Leonor. Bem amargamente o sabia já o ciumento fidalgo, porque quando da sua janela espreitava, como um falcão, a airosa senhora a caminho da igreja, observara os giros, as esperas, os olhares dardejados daquele moço galante, e puxara as barbas de furor. Desde então, na verdade, a sua mais intensa ocupação era odiar Dom Rui, o impudente sobrinho do cônego que ousava erguer o seu baixo desejo até a alta senhora de Lara. Constantemente agora o trazia vigiado por um serviçal, e conhecia todos os seus passos e pousos, e os amigos com quem caçava ou folgava, e até quem lhe talhava os gibões, e até quem lhe polia a espada, e cada hora do seu viver. E mais ansiosamente ainda vigiava Dona Leonor, cada um dos seus movimentos, os mais fugitivos modos, os silêncios e o conversar com as aias, as distrações sobre o bordado, o jeito de cismar sob as árvores do jardim e o ar e a cor com que recolhia da igreja. Mas tão inalteradamente serena no seu sossego de coração se mostrava a senhora Dona Leonor, que nem o ciúme mais imaginador de culpas poderia achar manchas naquela pura neve. Redobradamente áspero, então, se voltava o rancor de Dom Alonso contra o sobrinho do cônego, por ter apetecido aquela pureza e aqueles cabelos cor de sol claro, e aquele colo de garça real que eram só seus para esplêndido gosto da sua vida. E quando passeava na sombria galeria do solar, sonora e toda da abóbada, embrulhado na sua samarra orlada de peles, com o bico da barba grisalha espetado para diante, a grenha crespa eriçada para trás e os punhos cerrados, era sempre remoendo o mesmo fel. Tentou contra a virtude dela, tentou contra a minha honra, é culpado por 2 culpas e merece 2 mortes. Mas ao seu furor quase se misturou um terror, quando soube que Dom Rui já não esperava no adro a senhora Dona Leonor, nem rondava amorosamente os muros do palacete, nem penetrava na igreja quando ela lá rezava aos domingos, e que tão inteiramente se aliava dela que uma manhã estando rente da arcada e sentindo bem ranger e abrir a porta por onde a senhora ia aparecer, permanecera de costas voltadas sem se mover, rindo com um cavaleiro gordo que lhe lia um pergaminho. Tão bem afetada indiferença só servia de certo, pensou Dom Alonso, a esconder alguma bem danada atenção. Que tramava ele, o destro enganador? Tudo no desabrido fidalgo se exacerbou, ciúme, rancor, vigilância, pesar da sua idade grisalha e feia. No sossego de Dona Leonor suspeitou manha e fingimento, e imediatamente lhe vedou as visitas à Senhora do Pilar. Nas manhãs costumadas corria ele à igreja para rezar o rosário, a levar as desculpas de Dona Leonor, que não puede venir, murmurava curvado diante do altar, por lo que sabeis, Virgem Puríssima. Cuidadosamente visitou e reforçou todos os negros ferrolhos das portas do seu solar. De noite soltava 2 mastins nas sombras do jardim murado. À cabeceira do vasto leito, junto da mesa onde ficava a lâmpada, um relicário e o copo de vinho quente com canela e cravo para lhe retemperar as forças, luzia sempre uma grande espada nua. Mas com tantas seguranças mal dormia, e a cada instante se solevava em sobressalto dentre as fundas almofadas, agarrando a senhora Dona Leonor com a mão bruta e sôfrega, que lhe pesava o colo para rugir muito baixo numa ânsia. Dize que me queres só a mim. Depois, com a alvorada, lá se empoleirava a espreitar como um falcão as janelas de Dom Rui.
Nunca o avistava agora, nem cruzando o adro, nem à porta da igreja às horas de missa, nem recolhendo do campo a cavalo ao toque da Ave-Marias. E por o sentir assim sumido dos sítios e giros costumados, é que mais o suspeitava dentro do coração de Dona Leonor. Enfim, uma noite, depois de muito trilhar o lajedo da galeria, remoendo surdamente desconfianças e ódios, gritou pelo intendente e ordenou que se preparassem trouxas e cavalgaduras. Cedo de madrugada partiria com a senhora Dona Leonor para a sua herdade de Cabril, a 2 léguas de Segóvia. A partida não foi de madrugada, como uma fuga d'avarento que vai esconder longe o seu tesouro, mas realizada com aparato e demora, ficando a liteira diante da arcada a esperar longas horas, de cortinas abertas, enquanto um cavalariço passeava pelo adro a mula branca do fidalgo, achairelada à mourisca, e do lado do jardim a récua de machos, carregados de baús, presos às argolas, sob o sol e a mosca, aturdiam a viela com o tilintar dos guizos. Assim Dom Rui soube a jornada do senhor de Lara, e assim a soube toda a cidade. Fora um grande contentamento para Dona Leonor, que gostava de Cabril, dos seus viçosos pomares e jardins, para onde abriam rasgadamente e sem grades as janelas dos seus aposentos claros. Aí, ao menos, tinha largo ar, pleno sol e alegretes a regar, um viveiro de pássaros e tão compridas ruas de loureiro ou teixo que eram quase a liberdade. E depois esperava que no campo se aligeirassem aqueles cuidados que traziam, nos derradeiros tempos, tão enrugado e taciturno seu marido e senhor. Mas não logrou esta esperança, porque ao cabo de uma semana ainda se não desanuviara a face de Dom Alonso. Nem de certo havia frescura de arvoredos, sussurros de águas correntes ou aromas esparsos nos rosais em flor que calmassem a agitação tão amarga e funda. Como em Segóvia, na galeria sonora de grande abóbada, sem descanso passava, enterrado na sua samarra, com o bico da barba espetado para diante, a grenha basta eriçada para trás, um jeito de arreganhar silenciosamente o beiço, como se meditasse maldades a que gozava de antemão o sabor acre. E todo o interesse da sua vida se concentrara num serviçal que constantemente galopava entre Segóvia e Cabril, e que ele, por vezes, esperava no começo da aldeia, junto ao cruzeiro, ficando a escutar o homem que desmontava ofegante e logo lhe dava novas apressadas. Uma noite em que Dona Leonor no seu quarto rezava o terço com as aias à luz de uma tocha de cera, o senhor de Lara entrou muito vagarosamente, trazendo na mão uma folha de pergaminho e uma pena mergulhada no seu tinteiro de osso. Com um rude aceno, despediu as aias, que o temiam como a um lobo. E, empurrando um escabelo para junto da mesa, volveu para Dona Leonor a face a que impusera tranquilidade e agrado, como se apenas viesse por coisas naturais e fáceis. Senhora, quero que me escrevais aqui uma carta que muito me convém escrever. Tão costumada era nela a submissão que, sem outro reparo ou curiosidade, indo apenas pendurar na barra do leito o rosário em que rezara, se acomodou sobre o escabelo e os seus dedos finos, com muita aplicação, para que a letra fosse esmerada e clara, traçaram a primeira linha curta que o senhor de Lara ditara e que era: Meu cavaleiro. Mas quando ele ditou a outra, mais longa e de um modo amargo, Dona Leonor arrojou a pena como se a pena a escaldasse, e recuando da mesa gritou numa aflição: Senhor, para que convém que eu escreva tais coisas e tão falsas? Num brusco furor, o senhor de Lara arrancou do cinto um punhal, que lhe agitou junto à face, rugindo surdamente. Ou escreveis o que vos mando e que a mim me convém, ou por Deus que vos vara o coração. Mais branca que a cera da tocha que os alumiava, com a carne arrepiada ante aquele ferro que luzia, num terror supremo e que tudo aceitava, Dona Leonor murmurou: Pela Virgem Maria, não me façais mal. Nem vos agasteis, Senhor, que eu vivo para vos obedecer e servir. Agora mandai, que eu o escreverei. Então, com os punhos cerrados nas bordas da mesa, onde pousara o punhal, esmagando a frágil e desditosa mulher sob o olhar duro que fuzilava, o senhor de Lara ditou, atirou roucamente aos pedaços, aos repelões, uma carta que dizia, quando finda e traçada em letra bem incerta e trêmula: Meu cavaleiro,
Muito mal haveis compreendido, ou muito mal pagais o amor que vos tenho, e que não vos pude nunca em Segóvia mostrar claramente. Agora aqui estou em Cabril, ardendo por vos ver. E se o vosso desejo corresponde ao meu, bem facilmente o podeis realizar, pois que meu marido se acha ausente noutra herdade, e esta de Cabril é toda fácil e aberta. Vinde esta noite, entrai pela porta do jardim, do lado da azinhaga, passando o tanque até ao terraço. Aí avistareis uma escada encostada a uma janela da casa, que é a janela do meu quarto, onde sereis bem docemente agasalhado por quem ansiosamente vos espera. Agora, senhora, assinai por baixo o vosso nome, que isso sobretudo convém. Dona Leonor traçou vagarosamente o seu nome, tão vermelha como se a despissem diante de uma multidão. E agora ordenou o marido mais surdamente, através dos dentes cerrados: endereçai a Dom Rui de Cardenas. Ela ousou erguer os olhos, na surpresa daquele nome desconhecido. Andai, a Dom Rui de Cardenas, gritou o homem sombrio. E ela endereçou a sua desonesta carta a Dom Rui de Cardenas. Dom Alonso meteu o pergaminho no cinto junto ao punhal que embainhara e saiu em silêncio com a barba espetada, abafando o rumor dos passos nas lajes do corredor. Ela ficara sobre o escabelo, as mãos cansadas e caídas no regaço, num infinito espanto, o olhar perdido na escuridão da noite silente. Menos escura lhe parecia a morte que essa escura aventura em que se sentia envolvida e levada. Quem era esse Dom Rui de Cardenas, de quem nunca ouvira falar, que nunca atravessara sua vida, vida tão quieta, tão pouco povoada de memórias e de homens? E ele, de certo, a conhecia, a encontrara, a seguira ao menos com os olhos, pois que era coisa natural e bem ligada receber dela carta de tanta paixão e promessa. Assim, um homem e moço, de certo bem-nascido, talvez gentil, penetrava no seu destino bruscamente, trazido pela mão de seu marido. Tão intimamente mesmo se entranhara esse homem na sua vida, sem que ela se apercebesse, que já para ele se abria de noite a porta do seu jardim, e contra a sua janela, para ele subir, se arrumava de noite uma escada. E era seu marido que muito secretamente escancarava a porta e muito secretamente levantava a escada. Para quê? Então, num relance, Dona Leonor compreendeu a verdade, a vergonhosa verdade, que lhe arrancou um grito ansiado e mal sufocado. Era uma cilada. O senhor de Lara atraía a Cabril esse